Salve nação alvinegra, seja bem-vindo a mais um vídeo de notícias do nosso poderoso timão. Antes de atualizar as últimas notícias do Corinthians, deixe aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para você ficar sabendo das últimas notícias do Corinthians. Robert Renan vira alvo de grandes times ingleses. Aos 18 anos, Robert Renan entrou no radar de alguns clubes da Inglaterra e pode virar alvo em breve. Titular do Timão na Copa São Paulo e integrado ao elenco profissional pelo técnico Vitor Pereira, o garoto foi cedido à seleção brasileira sub-20 nos últimos dias e participou da conquista de um torneio amistoso disputado no Espírito Santo. O camisa 4 jogou contra Paraguai, Equador e também contra o Uruguai, no jogo que deu o título ao Brasil após uma vitória por 7-0. O torneio faz parte da preparação para o sul-americano da categoria, que será disputado no ano que vem. Por conta dos bons valores desta geração, olheiros de vários clubes da Europa acompanharam de perto as partidas, e Robert Renan chamou a atenção positivamente. O GE apurou que 2 clubes da Inglaterra fizeram contatos iniciais para saber as condições de um possível negócio futuro. Ele tem contrato até o fim de 2024, e o Timão tem 55% dos direitos dele. Além de Robert Renan, o Corinthians cedeu outro jogador da base para o torneio sub-20, o goleiro Cauê. Ele foi titular na vitória por 7-0 contra o Uruguai, já que houve um revezamento na posição. A situação de Léo Natel. O Corinthians ainda deve demorar para bater o martelo, mas hoje a opção mais provável de destino para o atacante Léo Natel é ser emprestado a um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Aos 25 anos, o atacante curte férias no Brasil enquanto agentes definem seu futuro. Há quase 2 semanas, o Apoel se despediu de forma oficial do jogador e não exerceu a preferência de compra após uma temporada de empréstimo. No Chipre, ele fez 6 gols em 29 jogos. Embora tenha contrato com o Timão até o fim de 2024, o jogador deve viver um novo período de empréstimo. Ele foi procurado por vários clubes da Série B, como a Ponte Preta, mas a preferência é que atue por um clube da primeira divisão, e já há algumas possibilidades na mesa. A tendência é de que o Corinthians aceite a proposta do clube que topar pagar a maior porcentagem do salário do atleta, o que vai aliviar sua folha de pagamento. Mantê-lo na vitrine pode facilitar uma transferência que envolva valores no fim de 2022. Michael tem lesão pode desfalcar Corinthians em sequência de decisões. Ausente nos últimos 3 jogos do Corinthians, o meio-campista Michael seguirá desfalcando a equipe contra o Atlético, nesta quarta-feira, e corre risco de perder a sequência de jogos decisivos que a equipe terá entre o fim deste mês e o início de julho. Michael teve uma lesão muscular diagnosticada e já iniciou tratamento para tentar abreviar o retorno aos gramados. Os detalhes do problema ainda são desconhecidos, mas estima-se que a recuperação possa levar até 3 semanas. O Corinthians não se manifestou sobre a contusão. Delegado Roberto Sarrágova explica por que indiciou Rafael Ramos por injúria racial. Responsável pelo inquérito policial que investigou a acusação de injúria racial do volante Edenilson contra o lateral Rafael Ramos, o delegado Roberto Sarrágova explicou por que decidiu indiciar o jogador do Corinthians. Segundo o titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre, há contradições nos depoimentos do português e nos laudos periciais apresentados pela defesa dele. A palavra da vítima, no caso Edenilson, também teve peso importante na decisão. Abre aspas, chegamos à conclusão de que havia indícios suficientes da prática do crime de injúria racial. Foram juntados 4 laudos periciais, 2 pela defesa do jogador, 2 laudos contraditórios esses apresentados por ele. Um deles em total desacordo com o que o próprio jogador Rafael falou no depoimento no dia do jogo. Um do IGP, Instituto Geral de Perícias, que foi inconclusivo, e um 4º apresentado pelo advogado do jogador Edenilson, disse o delegado. Tendo em vista as contradições dos depoimentos do Rafael, com o próprio depoimento do Rafael, que, inclusive, fez um outro depoimento no Tribunal Desportivo diferente. Em vista dessas contradições, e a palavra da vítima, que segundo a própria jurisprudência do nosso tribunal, se reveste de um valor probatório relevante, principalmente nesses casos de injúria, diante de todos esses indicativos entendemos que havia indícios suficientes da autoria de um crime de injúria racial, concluiu, fecha aspas. 31 milhões em discussão. Corinthians é avisado e Inter define prazo para fechar com Bruno Mendes. O Corinthians ainda tem negociações com o Internacional envolvendo o zagueiro Bruno Mendes. O uruguaio está emprestado na equipe gaúcha e tem seu contrato próximo do fim. O Colorado, por sua vez, pretende comprá-lo em definitivo, mas as conversas têm esbarrado em valores, como dito pelo presidente do Ilho Monteiro Alves na semana passada. Agora, o Inter definiu um prazo. De acordo com a apuração do Globo Esporte, o Internacional espera definir a situação do zagueiro até o final desta semana. No contrato, estavam estabelecidos US$ 6 milhões, cerca de R$ 30,8 milhões,
como valor de compra em definitivo, mas a tendência é que o montante seja inferior ao que estava estipulado no acordo. Com 6 partidas no Brasileirão, não poderá jogar pelo Corinthians na competição caso entre em campo mais uma vez pelo Colorado e volte de empréstimo.